princípio, em grandes linhas, a gente pode considerar que sim, embora seja preciso a gente fazer as devidas mediações, ou seja, né, explicar passo a passo, com base em documentos, testemunhos, como é que se dá essa relação. E isso por quê? Porque isso, né, que o público está chamando de modelo de anistia, está baseado em pressupostos fortemente ideológicos e contestáveis. Por exemplo, a teoria dos dois demônios, né, essa ideia de que os dois lados foram igualmente violentos e que, portanto, a gente tem que igualmente anistiar os dois lados. Isso é um malabarismo de raciocínio que fundamenta, né, a teoria dos crimes correlatos. O que seria essa teoria dos dois demônios, né? Como os argentinos, por exemplo, chamam essa ideia, tanto os opositores da ditadura, os guerrilheiros, eram tão violentos quanto o Estado e que, portanto, a violência é a mesma e que a anistia posta na balança, isso posto na balança, a anistia tem que ser a mesma. Tem um monte de equívoco nesse raciocínio. Não existe crime correlato. Nada pode ser equiparado à força armada do Estado e a função sociopolítica que o Estado tem de proteger os cidadãos. Então, não se trata apenas, né, de se pautar pela doutrina de segurança nacional, que trabalhava em cima do binômio segurança e desenvolvimento, à base de usar a força contra tudo e todos. Um Estado, né, não pode atuar contra os seus cidadãos. O Estado não pode matar seus cidadãos, torturar seus cidadãos. Ele está ali, pelo contrário, para fazer com que os tribunais funcionem, para fazer com que o devido processo penal e civil funcione. Então, aquele Estado que se fingia de democracia não poderia fazer isso, e nenhum Estado pode fazer isso. Então, esse é um primeiro equívoco. Né? O Estado era infinitamente mais forte em termos de armas, né? Mesmo do que a guerrilha mais armada, digamos assim. Os crimes políticos, em segundo lugar, não são crimes comuns. Aliás, a bem dizer a verdade, não são sequer crimes, e a própria lei da anistia reconhece isso. Eles são luta. Né, eles são luta política, eles são na forma de resistência ou de revolução, né, e isso configura, né, politicamente e juridicamente uma situação diferente. Em terceiro lugar, e não menos importante, a gente tem que entender que aqueles que, teoricamente, né, os militantes que foram considerados como havendo cometido crimes políticos, já foram julgados pelos tribunais de exceção da época, e eram tribunais de exceção, os tribunais militares, cuja legitimidade também é contestável, porque tribunais militares são para militares, não são para civis, por exemplo. Então, não se estava usando o devido processo legal, penal e os devidos tribunais. Se criaram tribunais especiais para julgar, muitas vezes sem julgamento nenhum, havia tortura e havia assassinato dentro dos locais de polícia política, como DOPS, como DEOPS, dentro do CENIMAR, da CISA, né, do SEI, que eram os Centros de Investigação de Exército, Marinha e Aeronáutica, e essas pessoas que passaram por isso, né, foram torturadas, foram julgadas às vezes, outras vezes foram assassinadas sem ser julgadas, foram banidas, foram para o exílio, tiveram morte civil decretada, já pagaram pena. Não tem mais outra pena a pagar. Então, você não tem como. Quem que não pagou pena nenhuma, que não foi julgado, que não passou por nada, foram os agentes do Estado que torturaram e assassinaram. Esses não passaram por nenhum tribunal e não pagaram nenhuma pena. Né? Então, não tem crime correlato. E, por fim, também, né, não menos importante, nada permite a tortura. Tortura é crime de lesa humanidade, não pode ser praticada por agentes do Estado, não existe anistia para isso. Isso não é passível de anistia, né, nem é passível de ter o seu processo cancelado, não há como equiparar, né, a tortura praticada pelo Estado a nada. É completamente covarde, está fora de qualquer tribunal internacional, é completamente agressivo aos direitos humanos, que o Estado tem em suas mãos um sujeito indefeso, desarmado, preso, controlado pelo Estado, e que ainda assim seja torturado, humilhado, submetido a serviços terríveis, violência sexual, que foi absolutamente comum com as mulheres, mas com alguns homens também, chegando a casos de absoluto sadismo e crueldade
como a gente conhece, que aconteceram, né, nos centros de tortura, como a Casa da Morte, que já está comprovadamente existiu. A lei da anistia precisa ser revista. Ela já foi considerado que não se precisava mexer nela, porque isso mexe com fortes interesses, né, dos militares, interesses até mesmo de civis, que podem eventualmente ter participado de processos de tortura, como nós sabemos que já aconteceu, existem documentos comprovando isso, mas não existe crime correlato, né? A lei da anistia efetivamente precisa ser revista. Considero sim que a lei de anistia ela abriu caminho para o negacionismo político. E aí eu acho que é importante historicizar um pouco, né? Em 79, os resultados da lei foram comemorados, não é? Porque se vivia num regime de exceção ainda. Então, do ponto de vista do militante que voltava e conseguiu retornar para o país, por exemplo, por conta da lei de anistia, aquilo foi um motivo de comemoração, ainda que a solução tenha sido essa que a Bia falou, de uma solução de negação, né, da violência, né? A lei de anistia, de algum modo, ela promove não o negacionismo, mas a negação da violência, né, quando ela diz que não é necessário punir os crimes cometidos pelos violadores dos direitos humanos, os crimes cometidos pelo Estado naquele contexto, né? No entanto, em 1988, o clima já era outro. Já existia um clima completamente diferente, inclusive pela abertura permitida pela Constituição de 88, pela Constituinte de 87, e que parece que não foi suficiente, né, a força que os militares tiveram naquele momento, em 88, para manter os termos da lei de anistia, do jeito que ela foi construída em 79 em outro contexto. Isso acabou fazendo com que essa democracia liberal representativa, nos termos de 88, desse muita abertura de espaço, de modo que a própria democracia não criou mecanismos de autoproteção, quando permite que se faça apologia da ditadura, apologia da violência, apologia da própria tortura, que no fundo é a tortura de 64, mas é também a tortura do Estado em relação por exemplo, a atuação da polícia. O que está em jogo, não é nesse tipo de negação da violência, é justamente isso, não é? É afirmar a necessidade de tortura em 64 como política de Estado hegemônica, mas também a tortura de 2004, digamos assim, que não é a tortura legitimada pelo Estado, mas que acontece nos porões policiais, por exemplo. Para além disso, existia a possibilidade, sim, de ter uma figura como Bolsonaro, que como deputado reunia, né, os ressentidos da redemocratização, ainda que ela tenha sido tão lacunar, né, tão inconclusa a redemocratização, mas deixou um grupo ali de ressentidos, atuavam com algum tipo de organização já ali em 2004, enfim, estou falando aí do contexto de 40 anos do golpe, né, que comemoravam ano a ano, que faziam manifestações no clube militar. O próprio Jair Bolsonaro, não só sobre 64, mas ele faz um discurso de celebração do AI-5 em 2008. Né? Ele utiliza o parlamento, que teoricamente é a casa da democracia liberal, né, mais potente, e aí ele profere homenagem ao AI-5 para comemorar os 40 anos do AI-5 em 2008. Ele fala isso, né, num discurso parlamentar que é disponível para qualquer pessoa ouvir. Em suma, a lei de anistia abriu caminho para isso, a Constituição de 88 não revisou, não condicionou pelo menos o pedido público de desculpas por parte das Forças Armadas. Algo começou a ser pensado na Comissão da Verdade, né, Constituição da Comissão Nacional da Verdade e das comissões estaduais, mas ela acabou sendo ainda um efeito reverso, né, porque ela acabou despertando o sentimento revanchista dos militares em relação à redemocratização. Então, eu acredito que sim, que ela tem aberto sim caminho para essa projeção negacionista, que, como eu disse antes, né, ela era uma fenda, né, dessa redemocratização mal acabada e que acabou tomando forma e tomando força no meio da crise democrática, né, da crise da democracia liberal, representativa, e aí, enfim, e aí ela saiu da margem para o centro, e ainda operando com a própria lógica de 88. O slogan que se usou na época, né, que era anistia ampla, geral e restrita, ele vinha em contraposição
a frase da presidência do general Geisel, que era: vamos fazer uma abertura lenta, gradual e segura. Então, lenta, gradual e segura foi contraposto, não que nada, né? Em primeiro lugar, isso não era uma abertura, isso era apenas uma distensão, né? E nesse período ainda teve o assassinato do Herzog, do Manuel Fiel Filho, ainda tinha muita tortura acontecendo nas mãos do Estado, né? E aí, os movimentos que foram criados, né? O movimento de mães criando os conselhos nacionais pela anistia, a rearticulação do movimento estudantil. Então, enfim, houve toda uma movimentação no Brasil por parte de grupos da sociedade civil, a ala progressista da igreja, a OAB, se juntando pela anistia. E aí se fizeram os comitês brasileiros de anistia, com várias cidades do país, e começou a se adensar esse caldo, né, de uma luta pela anistia, com esta frase: anistia ampla, geral e restrita. E isso foi usado capciosamente pelos militares e pelos grupos de apoio na hora de fazer passar a lei da anistia. É anistia ampla, geral e restrita? Então tá. Então estão anistiados todos que cometeram crimes políticos e correlatos. É amplo, geral e restrita. Então, foi capciosamente usada. E na época, na euforia do retorno dos exilados, de presos políticos sendo liberados, né, fizeram greve de fome, né? Então, isso acontecendo, é como se não se tivesse visto que tinha aquilo ali colocado numa determinada cláusula da lei da anistia. Foram muito poucos os que puderam enxergar, né, naquele momento, que era um momento de entusiasmo, que fim, 1979, 10 anos depois do AI-5, está acabando esse peso, esse processo todo, esses anos de chumbo. Mas a gente não sabia naquele momento, e hoje já está claro, isso ficou muito claro, por exemplo, na primeira parte do livro O que Resta da Ditadura, que foi organizado pelo Edson Telles e Vladimir Safato, por exemplo, o quanto os militares foram costurando a sua proteção, a proteção do que eles fizeram, ou de si próprios, da sua corporação, dentro de diversas áreas do direito, né? Dentro do direito penal, dentro do direito constitucional, do direito administrativo, foram colocando cláusulas, conseguindo colocar dentro da letra da lei pressupostos legais que lhes permitem estar protegidos. A única brecha que foi encontrada, né, pelo Fábio Conder Comparato, né, de São Paulo, um advogado de direitos humanos, junto com a família Telles, foi uma brecha no direito civil, em função da tortura sofrida pela família, pelas crianças da família e etc. Então, no direito civil, houve uma brecha, mas eles haviam se protegido. Então, pelo direito penal, por exemplo, a gente não consegue processar, por exemplo, um torturador, embora a gente saiba que existiram, embora a gente já tenha testemunhos de alguns torturadores mesmo, né, que testemunharam e que confessaram, alguns já foram mortos e não sabemos como nem porquê, existe a possibilidade de ter sido queima de arquivo, essas coisas.